Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Diogo Silva falando com vocês direto do quarto invertido para mais um AlphaCast. E como sempre, vocês já conhecem, ao meu lado o excelentíssimo cavalheiro Thiago Sarami. Exatamente. E hoje, Thiago, e hoje mais uma vez, um convidado especial, é lógico. Mais uma daquelas figuras, Diogo, da nossa cidade, e até de fora de nossa cidade às vezes vem nos visitar. Exatamente. Figuras especiais, figuras que têm o quê? Talento, que tem alguma coisa a fornecer, né? Conhecimento, uma história, alguma coisa a agregar na sua vida. Exatamente. E um programa que você assiste, você não sai o mesmo, você sempre sai com uma carga de conhecimento a mais. Um programa melhor do que o outro. Esse é o nosso objetivo. É tipo um barco furado. Quando a gente fala, entra água, quando o convidado fala, tira. Então não afunda nunca. Então é melhor que ele fale logo aí. Isso, tá falando demais. Eita, só pra voar esse pessoal. Pois é, pessoal, fico muito feliz, obrigado pela oportunidade, né, de poder estar aqui, falar sobre um pouco do meu trabalho, né? Quem é teu nome? Quem é tu? Rosinaldo Pinheiro da Fonseca. Mas o que tu faz? Na verdade eu sou quadrinista. Eu não tenho Rosinaldo, né? Porque o pessoal me chama de açaizinho, né? Mas eu sou quadrinista, né? Já faz um bom tempo. Eu acho que vai fazer 22 anos que eu trabalho nessa área de quadrinho, tá entendendo? Tua idade mais 20. E aí, quadrinista e também trabalho com animação, né? Mas por enquanto eu tô mais no quadrinho, e aí eu desenvolvi uma turma chamada a Turma do Açaí, eu acho que todo mundo já deve conhecer aí, né? E é isso. Tá com o chapéu de palha aí, né? Ou, de duas uma, ou ele tá fazendo cosplay do Luffy, né? Ou ele Pinduca. Ou então ele tá fazendo cosplay pro Cabana aí, a peça. Né? Na verdade, isso eu uso, como eu desenvolvi o trabalho da Turma do Açaí e também eu trabalho muito com a questão da linguagem, né? Então isso daqui seria... eu sou um personagem na realidade, né? Porque eu não me visto normal ali quando vou me apresentar, eu uso chapéu... A bandeira também do Pará, a gente já sabe, nas camisas, ele né? Ele tá aparamentado. E aí eu mandei fazer essa camisa aqui, né? Vocês percebem que é diferente daquela que a gente usa, né? Com aquele símbolo que passava do lado da... Isso! Terra firme, canudos... Maneco Filipe Patrone... São traços da cultura marajoara. Com certeza. Mas assim, antes da gente entrar de fato aí na questão da Turma do Açaí, Rosinaldo, a gente vê muito que aqui no Brasil, a gente valoriza muito a cultura norte-americana, europeia, francesa, durante o século XIX, por exemplo, durante a Belle Époque. Nos anos 90 e 2000 teve aquele boom da cultura japonesa aqui no Pará. E agora a gente vê que, por exemplo, o que está tomando muito é a questão da cultura, de outras culturas, como a sul-coreana, por exemplo. Né? Tá. Só que pouco se olha para nossa própria cultura aqui, né? Tem gente que diz absurdos. Cultura, a gente não tem cultura. Ou então a cultura paraense é horrível. Tu acha que é um forte, um baú de influência que a gente pode utilizar a cultura paraense em diversas mídias aí? Eu acho que, assim, a gente sabe que isso daí é muito forte, até mesmo porque antigamente, na minha época, que eu era garoto, né? Então não era tanto assim, né? Eu não tinha muito essa questão do contato dessas mídias, né? Mas isso aí veio essas mudanças. Mas eu acho que a nossa cultura paraense, ela pode ser envolvida em qualquer tipo de cultura, né? Tanto sul-coreana, como tu falou, e isso tá um boom muito grande, né? Nem eu sabia que essas músicas aí, tem umas músicas que eu sempre escuto nos eventos, né? K-pop. K-pop, nada contra, tá entendendo? Mas aí a garotada adora, né? Então, quando eu vou nos eventos, eu tento me adaptar para esse universo deles. Porque Turma do Açaí, num evento de, não sei, geek, onde tem K-pop, essas coisas de anime, eu tenho que me adaptar para que eu possa divulgar esse trabalho. Mas tem muito material agora que está sendo desenvolvido e tem os traços, não só coreano, como o estilo do mangá, né? Sim. Que a gente percebe que tem muitos artistas aí que estão transformando seus personagens no estilo mangá. Um exemplo disso é o Maurício de Souza, né? O grande criador da Turma da Mônica. Aí o pessoal falou, Rosinaldo, não tá na hora de criar a Turma do... na verdade, ter os personagens como o estilo mangá? Eu falei, ainda não, ainda tá começando, calma. Turma do Açaí jovem, né? Turma do Açaí jovem, sabe? Lá na palafita, aquele jeito do personagem. Bregueira, apanhando o bregueiro, aí quando já sair, essa coisa toda. Então, eu tô me adaptando a esse tipo de assunto, né? E eu percebo que tem muita gente que trabalha com quadrinho, não só como quadrinho e ilustração, eles também estão se adaptando a esse meio aí de misturar duas culturas, né? E é por aí, né? Eu tento me adaptar de acordo com o que vai sendo
feito, né? Até mesmo na tecnologia. E eu vivo criando as coisas com a Turma do Açaí. Quem sabe mais na frente eu possa, de repente, transformar Turma do Açaí jovem, não sei, vamos ver. Eu digo isso porque, por exemplo, tu pega outras mídias que às vezes o cara pega algo simples e lá faz um tremendo sucesso. Coisa que aqui parece que o pessoal tem uma resistência por ser algo regional, algo nacional. E às vezes é de tão qualidade ou até superior que o estrangeiro. Isso. Né? E aí as ideias são muito semelhantes. Por exemplo, o cara pega lá, sei lá, tá publicando em mais de 1000 edições a história de um cara que ele é um pirata, ele é um pescador, usa um chapéu de palha. Pois é. Né? Nem roupa direito o cara tem, usa uma bermuda, um chinelão de dedo ali. E um tremendo sucesso, né? Lógico, dadas as devidas proporções de mercado de leitura ali, né? De lá do Oriente aqui com o Ocidente. Mas eu creio que tem como a gente pegar muito a nossa cultura, jogar uma roupagem mais atual e fazer publicar em diversas mídias, né? Com certeza. É assim, até mesmo o próprio autor, por exemplo, eu não tenho nenhum apoio para poder produzir material de qualidade, né? Então eu que mesmo produzo todo o meu material, desenvolvo, e a gente está falando um pouco sobre animação também, né? Então eu acho que essa cultura japonesa, assim, ela é bem forte mesmo, né? Isso já vem de muito tempo, né? A gente já estava tão acostumado com aquelas histórias de mangá que a gente tinha assistido. E aí, eu acho que tá um pouco, não só essa questão de ter aquela barreira mesmo, porque aquilo é paraense, lá vem esse pessoal com estilo paraense, né? Eu vejo que não tem esse apoio, não tem esse incentivo mesmo, tu tá entendendo? Pra esse trabalho que a gente desenvolve aí. Futuramente eu quero ter um trabalho com a Turma do Açaí, de repente uma animação, né? E aí esse projeto de animação do Turma do Açaí? Na verdade eu tenho, né, que são 2 animações que foram feitas, mas são animações assim que são educacional, tá entendendo? Não tem uma história assim da Turma do Açaí. Uma produção que eu fiz foi do Fisco, o Fisco Essencial, falando um pouco sobre dinheiro, usando os personagens da Turma do Açaí, e uma outra do Círio que saiu. Mas as animações foram feitas aqui em Belém? Foram feitas aqui em Belém. Olha, a Muiraki Studio, não sei se você conhece a galera do Muiraki, eles produziram o material tudinho, então era um fã que trabalhava nesse órgão, falou assim, a gente quer fazer um trabalho educacional, falando um pouco sobre dinheiro, e a gente queria usar a Turma do Açaí. E aí eu fui todo na produção, fiquei responsável pela produção, fiz o roteiro, né? Então eu acompanhei toda a produção. E aí foi bem divertido, Eu percebo que tu é um artista independente, no caso, né, que aquela coisa que a gente vive falando aqui, que tem uma ideia na cabeça e do próprio bolso, da sua própria vida, toca pra frente, sem esperar nenhum tipo de apoio. Claro que se um apoio chegar, é muito bem-vindo. Claro, com certeza. Mas tu não fica esperando por esse apoio, porque Cai do céu. Tem muita gente que tem cheio de ideia, mas nunca põe pra frente porque nunca consegue um edital, ou nunca consegue um apoio, aí fica com a ideia na cabeça e não põe pra frente. Com certeza. Então, como é pra tu conseguir sobreviver com isso aqui? Assim, até pra inspirar quem possa estar assistindo a gente também, que tenha ideias de tocar pra frente. Tu consegue sobreviver minimamente ou tu precisa ter outras atividades além da tua ilustração aqui na história? Olha, a gente sabia que viver de quadrinho não dá. É meio complicado viver de quadrinho. Mas assim, eu ganho um dinheiro com esse trabalho que eu desenvolvo. Mas é aquela velha história, tu tem que gostar do que tu faz, né? E o quadrinho é uma coisa que eu gosto muito de produzir. Então quando eu criei os personagens, poxa, minha intenção foi mais assim, de divulgar um trabalho, de falar um pouco sobre a região aqui de Belém, mas eu comecei a perceber que isso daí se transformou numa coisa mais profissional, tá entendendo? Numa coisa que pudesse ganhar dinheiro em cima, né? É claro que a gente tem que ter um trabalho ali esporádico, mas eu acredito que se tu cria um personagem, e se tu é um cara que é um artista, tu tem que gostar do que tu faz, porque aí e as ideias também, tu tem que ter as ideias para que tu possa ver de que maneira tu vai focar com esse trabalho. Eu consigo ganhar um dinheiro com a Turma do Açaí, né? Consigo ganhar um dinheiro vendendo gibis, eu mesmo produzo material, né? Forma gráfica? Não, eu tenho a minha impressora artesanal, a minha forma artesanal. E aí eu mesmo produzo, eu faço material, imprimo. Às vezes quando tem um evento eu fico tarde da noite imprimindo material, grampeando, sabe? Já passei por isso, rapaz. Sei como é. Mas isso aí é interessante porque às vezes esse material eu vendo nas escolas. Elas me pedem, né? E eu levo nas escolas esse material. E além desse que é artesanal,
eu também tenho produções que empresas me convidam para poder fazer o trabalho da Turma do Açaí. Entendi. No caso, que esse que está aí na mesa, que é do Marinha. A Marinha me convidou para fazer esse material aí, tá? Nacional, né? Isso. No caso, foi para uma gráfica mesmo, foi para uma gráfica, a Marinha deu um apoio, eu recebi uma medalha e recebi um prêmio da Marinha, como amigos da Marinha, né? E aí, esse trabalho é sobre essa questão Rios da Amazônia livre do lixo, né? Evitar de jogar lixo. Isso, evitar de jogar lixo. Então, a Turma do Açaí tem essa parte educacional também, né? Eu falo, poxa, vamos usar a Turma do Açaí porque tem essa linguagem, tem esse jeito de falar, que aí a criança consegue se identificar, né? Sim. E aí, eu acho que essa daí é a terceira edição. Tem uma outra que é sobre escalpelamento, também feito com apoio da Marinha do Brasil, né? E aí foi muito bom fazer esse trabalho. E Rosinaldo, então conta pra gente um pouquinho aí dessa tua história. Como foi esse teu contato com o quadrinho, até tu planejar e fazer a Turma do Açaí? Como foi isso? Eu acho que, na verdade, eu não vou chegar lá naquela época, mas eu vou encurtar um pouco. Como eu sou do município de Guarapé-Mirim, então eu era muito assim de gostar de quadrinho, né? Era moleque e começava a ler quadrinho. Eu só fui ter contato com quadrinho, na verdade, porque eu encontrava gibi rasgado na rua. Eu andava por aí e eu estudava numa escola de freira em Guarapé-Mirim. Né? Então tinha todos aqueles moldes, sabe? Então assim, eu ia mais para poder desenhar no caderno de que estudar, né? E pegava uma pisa, meu irmão. Ô moleque, tu tem que fazer isso, porque senão tu vai... E aí era um critério muito grande na escola. Mas aí eu comecei a ler os gibis. Na verdade eu não sabia ler. Sim. É que eu só via as figuras. Só sei ler as figuras. Segura, parece assim. Eu só via as figuras, aí eu começava... E aí as coisas vinham na minha mente, eu começava a desenhar no papel, tá, essa coisa toda. Mas eu fui aprender a ler através da minha tia, que minha tia falou, dá pra ler pra mim aqui, ela lia pra mim, e aí fui me acostumando e comecei. Na verdade, eu aprendi a ler lendo quadrinho. Olha aí. Né? E tu se lembra qual foi esses primeiros que tu tinha contato ali? Um dos primeiros contatos que eu tinha foi Turma da Mônica. Olha aí. E na época era Pelezinho, né? Pelezinho. E ficou na minha mente. Eu assistia muito Pica-Pau, cara. Pica-Pau, He-Man na época, na televisão. E me encantava por aqueles desenhos. Já assistiu? Então Voodoo é o pra... Oi? Voodoo é pra... Eu não posso falar isso. Voodoo é pra Jacu. Cara, e aí... Meu irmão, então assistia isso e eu desenhava no caderno. Quando minha mãe via aquilo, mas ela brigava, ela ficava revoltada. Porque eu acabava o caderno com desenho. Aí, dando prejuízo. E aí o que acontece? Saí de Guarapé-Mirim, vim pra cá, pra Belém, e eu fui começando a aprender a técnica. Já era um pouco mais velho, né? E aí eu frequentava o Centur. Santo Centur. Cara, aí eu comecei a participar do pessoal do Ponto de Fuga. O meu professor de quadrinho foi o Jean Danton. Já falaram dele aqui. Jean Danton, cara... agora ele tá diferente, né? Porque ele é magro, alto, né? E aí, cara, então ele me ensinou algumas técnicas de quadrinho que eu não sabia o que era quadrinho, eu não sabia o que era balão, não sabia o que era nada. Eu lembro muito bem na época que ele me deu um roteiro, que era pra mim poder desenvolver esse roteiro. Aí eu fui pra casa, cara. Eu lembro muito bem do nanquim que ele me emprestou. Comecei a desenhar, cara. Desenhei, cara, tudinho. Só que era pra me fazer só o desenho. E eu fiz o desenho e o texto. Aí eu levei pra ele e falou, olha, Rosinaldo, tá legal o teu desenho, mas o problema é que tu colocou o texto. Era só pra te ler e interpretar aquilo ali, né? E, cara, aí o primeiro gibi da oficina dele foi um fanzine que eu acho que ainda tá lá na biblioteca, porque tem Tem uns desenhos meus lá. Tem lá. Correr lá, tem uns plotagens lá. E o nome do gibi, do fanzine era Pivete Criativo. Olha aí. E era um grupo lá, mas foi muito bacana, cara. E aí que eu comecei a ter contato com quadrinho. Eu me encantei com a biblioteca, porque tinha muito, eu nunca tinha visto tanto gibi como eu vi. E aí eu comecei a produzir meu material, tá entendendo? E aí eu comecei a surgir a Turma do Açaí, quando deu o boom da internet, né? Não tinha conhecimento de nada. Mas eu pegava meus fãzinhos e vendia R$1, R$2, tá entendendo? Mas aí eu sou da época do Orkut, que era lá que eu colocava. O que é isso? O que é Orkut? Acho que... Eu não sei o que é isso. Era pro Orkut. O que era isso? E a rede social. Aí o que acontece? Só que não era tão bom como é agora. Não, agora também não é. Twitter agora. O Facebook. O Facebook, na verdade, eu não uso ele ali. Eu só uso mesmo pro meu trabalho. A primeira tirinha que eu coloquei
foi na época que os rebeldes vieram pra cá, pra Belém. E aí... O Thiago foi lá no show. Porque a ideia da Turma do Açaí, vou dizer pra vocês, era crítica. Era tipo como se fosse um Simpson. Não era pro público infantil. Ah, era de zoeira? Não, era de zoeira. Pai. Então a primeira tirinha que eu coloquei lá, porque o Açaí, na verdade, os personagens da Turma do Açaí, o Açaí principal, que é o bonequinho tá aqui, ele tem 8 anos, é um menino que era péssimo, atentado, fazia tudo. Se eu fosse contar, na verdade, a história do Açaí, cara, eu acho que ninguém ia ler o gibi, tá entendendo? A verdadeira realidade. Não é só pra ele. Aí o que acontece? Então eu coloquei a primeira tirinha. E essa tirinha tava o Açaizinho, que é o personagem principal, com o amigo dele lá. E tinha uma galerinha falando assim mesmo: você foi pro show do Rebelde? Aí eu falei assim: eu fui. Aí na última tirinha, o Açaí falou: tá fresco, é? Acabou, meu irmão, tirinha. Todo mundo compartilhou essa tirinha, cara. E aí começando todo mundo compartilhar e começou a crescer, tá entendendo? Mas só que aí o tempo foi passando, eu tive que ir adaptando. Adaptando, tirando. E eu comecei a perceber que criança começou a entrar. Tá entendendo? Os pais começaram a ler. Por causa talvez do traço chamativo, né? Mas... Isso, porque é uma família. Na verdade, a Turma do Açaí é uma família ribeirinha que veio do interior. Um garotinho que vive uma aventura na casinha dele lá no beira do rio. Ele não tem internet. Ele tem nem luz, né? A lamparina, claro que agora tem luz, né? Mas agora na historinha ele tem uma lamparina, ele dorme numa baladeira numa rede, né? E aí eu uso essa gíria no nosso dicionário Papaxibé nessas historinhas, cara. E acho que já vai varar um bom tempo, já faz 22 anos já, e que eu tô com esse trabalho, e aí começou a ver a internet, todo mundo compartilhou, as tirinhas começaram a ser desenvolvidas. É legal, é muito interessante. Agora, talvez seja uma crítica, mas não é uma crítica que eu faria, é só uma dúvida. Mas pode soar como uma crítica, mas não é. Tu usa o dicionário Papaxibé para construir tuas histórias. Mas tu não acha que isso limita muito o alcance, de repente? Olha... Ou tu tem que botar um asterisco ali embaixo para dizer o que o cara quis dizer. Glossário! Glossário, isso. Olha, antigamente eu não colocava, porque o que eu usava era mais as gírias, né? Aí eu comecei a acrescentar essas nossas frases, porque existe o dicionário Papaxibé, que é a nossa linguagem pararuara, e existe a gíria, que é aquela gíria que do dia a dia que a gente fala, né? Cara, é como eu falei antes, eu tento adaptar, eu tento me enquadrar para que as pessoas possam entender essa linguagem. Se eu falo "tu é doido" aqui, lá em Grapimeiro "tu é doido", tu tá entendendo? Então não tem como fazer isso. O pessoal, mas eu tô de chapéu, camisa, eu vou ter que falar tudo acabocado. Eu sou de Grapimeiro, lá eles falam. Mas eu não falo, porque isso é muito complicado. Claro que entende, né? Eles entendem. Mas eu digo assim, pra fora do estado. Região, olha, sul, sudeste, de repente chegar até tipo assim, realmente alcançar o Brasil, entendeu? Com certeza. Então o que eu faço? Eu sempre coloco um dicionário Papaxibé no final. Então, se perceberem, né, você pode até verificar aí, eles têm um dicionáriozinho Papaxibé, tá entendendo? Mas faz que nem aqueles quadrinhos da Marvel que o termo tá em negrito, que aí pro cara já identificar. Isso aí tá lá, e tem um dicionário Papaxibé. Então eu comecei a perceber isso, porque tem gente que chega de fora, olha, tem gente do Japão, da Itália, tem pessoas de fora que acompanham a Turma do Açaí, que mandam mensagem pra mim, olha, eu quero ter o gibi. Aí eu já pensei, puxa, eu tenho que colocar um dicionáriozinho para que eles possam entender o que a gente está falando, né? Agora, essa questão de adaptar em outro país é um desafio. É um desafio porque as pessoas não conhecem, né? Cada local é uma cultura diferente de uma linguagem, né? E aí fica muito difícil tu fazer, por exemplo, o inglês, vamos traduzir. Poxa, pois é. Não, mas é verdade. É doida. Crazy. Olha, eu até já tentei essa coisa do inglês. Eu até meu amigo falou assim, um amigo falou assim mesmo, eu não sei como é que seria traduzir esse negócio em inglês. Pois é. Tu tá entendendo? É dificuldade. Mas aí é como eu tô te falando, tem até uma professora agora... Pau de dar em doido, né? Would to take E aí, tem uma professora agora que ela tá fazendo um trabalho comigo, né? Um trabalho assim dessa questão linguística. E a gente tem um projeto aí, porque ela percebeu que tem muito venezuelanos aqui, esse pessoal de fora, né? Esse pessoal que vem de fora. E ela tá querendo fazer um site usando essa linguagem. Mas como ela trabalha com a linguística,
É só ela explicando, porque eu não vou explicar isso pra você que eu não entendo. Mas ela tá tentando fazer de uma maneira para que as pessoas possam entender a nossa linguagem, tá entendendo? E aí eu tô com esse projeto com ela futuramente, em breve vai sair um site, e aí eu tô levando as tirinhas. O trabalho da Turma do Açaí, ele já foi até trabalho assim de, vamos imaginar, TCC de universidade, já saiu uma publicação chamada Educação Brasil, que usaram as tirinhas da Turma do Açaí, tá entendendo? Mas rolou? Eles dizem... Não, olha, na verdade não rolou. Not stop. Tem esses personagens registrados? Todos eles são registrados pela Biblioteca Nacional. Todos eles. Já tentaram roubar. Olha, já... Vamos falar de treta! Na verdade... Eu sei de uma história! Olha, aparece de vez em quando, é engraçado que... Aparece já um malandro da história. E às vezes, olha, por exemplo, teve um evento, acho que foi em Abaetetuba, o Amazônia Comic Con, né? Então foi engraçado que eu tava sentado na minha mesinha, tal, não sei o que, aí chegou um cara não sei de onde, olha, eu já tinha pensado numa Turma do Açaí e tal, não sei... Aí eu vi com umas histórias estranhas, né? Aí eu falei assim, meu... Já tinha uma ideia igualzinha. Isso! Não, já chegou dessa maneira. Aí eu falei pra ele, interessante. Poxa, só que... Parabéns, só que tá registrado. Aí meu trabalho já tem quantos anos? E eu tava com jornal, um monte de coisa lá. Aí ele foi embora. Mas assim, de chegar que alguém já queira copiar, cara, já teve adaptações de pessoas que chegaram, fazer um trabalho homenagem. Ah, não. Mas copiar assim... A Turma do Bacaba. Não, tipo assim, olha, tá bacana, bora fazer um trabalho juntos, só que na hora de registrar, eu registro com o meu nome. Não, essas questões assim, nunca teve assim, tá? Já teve tretas assim do molequinho por ele ser negro, tu tá entendendo? Já teve. Alguém reclamou dele ser negro? Já reclamou, mandou mensagem lá pra mim dizendo porque ele era negro. Porque é a Turma do Açaí, minha filha. E aí já teve uma polêmica também. A polêmica, na verdade, de uma revista, que era uma revista de educação ambiental, Turma do Açaí, que eu fiz. E isso na época que eu trabalhava na Seduc. E eu tive que refazer os personagens numa outra adaptação. Porque eu não podia usar esses personagens, esses agora aqui, esses. Tá entendendo? Porque o personagem negro. Tu tá entendendo? Rapaz, isso é muito sério. E eu tô com os desenhos aqui pra mostrar. Muito sério. Pode puxar aí. Eu vou puxar aqui. Vamos puxar no baú da... Aí tu tá com os desenhos que tu foi obrigado a fazer, no caso. Não, eu tô com desenhos que eu fui obrigado a fazer. Nesse grande caso. pra mostrar aqui. Não, mas eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. E tu pode dizer quem foi que recusou os personagens negros? Olha, isso daí... Vocês não vão nem reconhecer ele. Turma do Açaí gringa, meu Deus. Olha como ele tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra câmera. É sério isso? Caramba. Olha só. Aqui, ó. Opa, deixa eu só mostrar. Caramba. Só mostrar aqui. Olha. Meu Deus. Tá vendo só? Não, mas aí ele tá negro ainda. Não. Negro, que eu tô falando, negro esse negro. Negro aqui preto. ele tá moreno. Aqui, ó. Sim, entendi. Tá? Aqui, ó. Meu Deus. Pera lá um pouquinho. Vamos tentar entender. Eles só não quiseram esse preto saturado aqui. Não, ele não... Tu percebe qual é a diferença desse personagem pra Os esse? traços são diferentes. Não, olha bem aí. Olha bem, tu Tem tá mais vendo um como outro ele é? detalhe na cara. Na cara? É um traço totalmente diferente, é outro traço. Mas não é o Cartoon. Não é o Cartoon. Não é o Cartoon. Tá mais numa coisa... Tá quase um Astro Boy da vida. Isso, aí todos os personagens estão aqui, olha, a Dorinha, que é a personagem principal, tá aí também. Então, eu tive que fazer uma outra revista, porque chegaram pra mim e falaram, não, Rosinal, não pode fazer, porque o medo era que as crianças pudessem se caçar, falar, xingar, né, através. E aí foi feita a revista. E essa revista Já foi lá... tu pintou de branco aí de zoeira? Não, aqui na verdade foi a primeira arte que eu fiz com canetinha, hidrocor. Eu não tinha esse contato muito com O Bic. Então eu fiz isso aqui só pra mostrar um exemplo pra eles, tá entendendo? Só pra ilustração. Entendi. Mas estão todos os personagens, até a roupa eu tive que dar um jeito de mexer. Não podia ser a roupa flamenguista. Olha, não, o pessoal... Na verdade, eu vou justificar essa questão da roupa. Porque o pessoal fala que é do Flamengo, mas não é. É porque eu usava muito aqueles gibis antigos, né? Que usava essas... Charlie Brown. Os próprios negros usavam muito essas listrinhas. Assim, tem muitos personagens... Eu não lembro agora de um personagem antigo que ele tinha Pelezinho. Esse tipo de camisa. Mas o meu modelo foi o Pelezinho, né? Pra me poder construir, porque foi uma referência. A revista eu não trouxe aqui, mas foi meio complicado. Mas ela foi impressa, a revista, e ela foi lançada na Feira do Livro.
E eu não queria lançar ela, tá entendendo? Sim. Eu não queria lançar ela. Mas aí a gráfica falou, ou tu lança ou não vai ser impresso. Ixi. E aí eu imprimi, todo mundo levou a revista no dia de lançamento. Mas aí teve. Teve sim. Então, essa é uma turma do açaí do multiverso. Da Deep Web. Da Deep Web. Essa é uma turma quem levou, o pessoal viu a revista, olharam e não reconheceram o personagem, cara. O teu traço, apesar de ser simples aqui, é muito marcante, entendeu? Eles não reconheceram. Mas pra mim conseguir, eu coloquei uma tirinha no final da revista. Tá. Pra que eu não pudesse ter esse problema. Aí eles falavam, mas peraí, esse é o açaí, é? Eu falei, olha, aí até eu explicar era meio complicado. Sim. E essa revista não tem mais nenhum exemplar. Eu tenho, na verdade, no meu acervo, sim, né? Guardado. E quem tiver, eu acho que vale um valor aí. Deep Web. Deep Web. Comenta aí, tá? Você tem. Olha, quem tiver. Web do lado do site onde tu compra arma ou tu encomenda drogas. E aí, cara, então teve essa questão. E o nome do personagem principal é Açaí mesmo, o apelido dele. É o Açaí, o Açaizinho. Qual o nome dele? Eu não vou revelar ainda o nome. Não parece o Chaves. O nome dele é. Não! Mas brevemente vou revelar. E por enquanto é o Açaizinho, né? Ele é o personagem principal e tem os personagens secundários, né? Tem um outro personagem que entrou aí, que é o Jorginho. Não sei se... Iaí? Que na verdade... Se inspirou aqui nele. Mas foi muito engraçado, porque esse personagem entrou porque eu dou oficina de quadrinho e animação, né? E aí eu tinha um amigo que sempre falava, professor, Iaí? Mas aqui é inclusão, tá certo. Inclusão. Mas teve uma outra polêmica então em cima desse outro personagem. Porque não pode fazer personagem gay. Não pode. Foi uma crítica que vieram em cima de mim. Ele fez, digamos, alguém pode ter uma visão que ele tá fazendo isso de forma pejorativa. Mas tem gente que é assim. Mas foi engraçado que todo mundo marcou o personagem, marcaram gente nesse personagem, tá entendendo? Não, porque tem gente que é assim. Um personagem muito legal, pô. Mas foi interessante porque eu peguei de um aluno meu, né? E aí ele ficou, porque ele apareceu numa tirinha em que ele foi convidar o Açaí, não, a irmã do Açaí pra ir pro Igarapé. Tem até essa tirinha na internet. E o Açaí fala, ele repete, aí a mãe dele, tu para com isso, pequeno, para de ficar encarnando nos outros, não sei o que, não tô respondendo pra ele. E aí o povo começou a ir pra cima também, né? Então, é aquela velha história, né? A gente... O dia que tu foi cancelado, porque tu alcançou o auge. Já foi cancelado? Algumas vezes o pessoal já chegaram a criticar. Já foi bloqueado no Facebook? No Facebook. Aquele meme do Troia. Ficou um mês sem poder publicar? Olha, eu fiquei algumas eu já fiquei. Não, já fiquei, doutor. Mas só engraçado é que eu não respondia ao autor, era o personagem que respondia. Tu deixa de pavulagem, tá entendendo? Eu sou desse jeito, não vou mudar. Então, com a questão do personagem Açaí, teve pessoas que falaram, olha, muda, por que tu não coloca uma cor meio... cor de açaí, que eu tô falando aquela cor meio... Ele chegou... Tu não quer que seja a cor dessa cor, né? Tem que ser... Só que isso é na verdade é um insulto, porque eu criei o personagem dessa maneira, tá entendendo? Isso é a identidade do personagem. É a identidade dele. E interessante que as crianças adoram o personagem, tá entendendo? Sim. E quem falou que a escola não ia aceitar, não se enganou, porque as crianças adoram os personagens, tá? E... não vou dizer que o personagem sofreu muito preconceito, não só o personagem como o autor, né? Porque você criou um personagem negro, então com essa linguagem, então... E aí, claro que tu não desiste, continua, né? Mas o Açaizinho já sofreu bastante com preconceito. Mas o Açaizinho não é Nutella, né? Não. Meu irmão, não. Vai tomar uma tigela de açaí do grosso. E apronta muito também, né? Tem que ser. Ei, Rosinaldo, eu já escutei muito pelo Cintu te chamarem de Maurício de Souza Paraense. Que isso? Isso é um elogio? Isso é uma honra. Elogio não. É uma honra pra mim. Ser reconhecido assim. E foi engraçado, falando nisso, acho que foi um fã que me marcou no Twitter do Maurício, né? E aí ele falou, olha Maurício, esse trabalho aqui do Rosinaldo também. E aí o Maurício respondeu, olha, o trabalho do Rosinaldo é muito bom. Eu me lembro da minha época que eu comecei. Ele é muito criativo, eu guardo até hoje lá. Poxa, isso aí. Esse trabalho dele. Né?
tá doido. E outra coisa, eu era tão fã do Maurício, eu vou mostrar aqui, eu trouxe eu acho que eu cavei o meu... Eu tirei aqui do fundo do baú, pessoal. Então, o Maurício, ele foi uma referência pra mim, eu cheguei a mandar desenhos pro Maurício, tá entendendo? Na época, e aí, na época que eu mandei pro Maurício, e foi respondido, né? E quem respondeu... Olha, deixa eu só mostrar esse aqui do Maurício. Se quiser mostrar aqui, tá? Esse foi um presente aí do Maurício Jotalhão, guardo até hoje aí. 2002. Eu guardo até hoje essa lembrança do Maurício aí, sabe? Então o Maurício sabe desenhar mesmo? Olha, cara, além de ser gente... como é que eu posso? Firme, né? Boa. Finíssima, o cara entendeu? Então ele me deu esse presente aqui. Pô, não, já vai ficar aqui moldurado aqui. Olha, já querem pegar o desenho do Maurício. E aí, eu ligava pra lá, cara. Eu usava um orelhão que tinha lá perto de casa. Eu ligava. Só que interessante é que esse orelhão não aceitava ficha. Eu não sei o que aconteceu, ele começou a funcionar sozinho lá. Ah, tinha essa gambiarra, o pessoal tinha. Eu não sei, mas ficou lá. E aí eu ia de casa, ia lá pro canal, e o telefone tava lá de canto. Aí eu ligava pra lá pro estúdio, insistia, né? E aí teve uma época que eu conheci uma pessoa no centro, olha, Rosinaldo, eu tenho um parente meu que trabalha no estúdio lá, que é parte de técnica do Maurício, não sei o quê. Tu quer mandar os desenhos pra lá? E eu fiz, cara, só que eu perdi essa pasta com todos os desenhos que eu fiz. Aí eu mandei pra eles, né? E eles mandaram, a mulher do Maurício mandou pra mim, eu acho que é Alice, diretora executiva, né? Mandou isso aqui pra mim. Essa carta, uma resposta. 5 de outubro, São Paulo, de 2006. Thiago, que disse que disseste que dizia a carta? Cebolas, alhos. Seus roteiros estão confusos. Opa, é uma crítica? Não, vai lendo. Seus roteiros são confusos. Com um tipo de humor ingênuo, muito distante do estilo e da linguagem utilizada em nossos gibis. Para aprimorá-los, seria necessário ler mais as nossas revistas. Ou seja, compra mais revistinha do Mônica e assimilar as características, o ritmo e a técnica das histórias. Assim estamos desenvolvendo anexo material que você nos enviou. Isso. Agradecendo seu interesse em nos procurar. Um abraço. Alice Takeda, sei lá das contas. O diretor executivo do estúdio. Tem uma resposta que é legal. Olha, eu não sei se tu teria me agradado muito dessa resposta. Eu teria. Não! Eu não te dá um norte. Mas sabe, pode acertar. Pois é, mas é engraçado que eu vi isso, e aí depois eu fui ver meus trabalhos, falei, poxa, mas tá bem ingênuo mesmo, né? Não é esse ritmo que a Turma da Mônica que ela tá falando. E aí o que eu fiz, eu não fiquei chorando, não. Eu fui pra cima da Turma da Açaí, com o meu trabalho, tô entendendo? Não, mas tipo assim. Beleza, eu vou criticar a Turma da Mônica. Não. Porque, sinceramente, tudo isso que ela falou aqui se aplica justamente às revistas da Turma da Mônica, pelo amor de Deus. Mas explique sua tese. Não, vamos lá. Olha, eu tava vendo um episódio da Turma da Mônica animada lá na, acho que na Amazon Prime, nem lembro onde era. Não entendi. Era um episódio que eles iam pro bueiro, pro mundo lá do sujo, sei lá, tinha um cara que era o Capitão Feio? Não sei se é Capitão Feio, aí tinha uns caras feito de lama aqui, aí no final os dois começaram, o Cebolinha e o Cascão começaram a fazer bola de sabão, aí por acidente descobriram que o sabão matava os bichos. Não, eu achei extremamente confuso, extremamente... de humor ingênuo, muito distante do estilo que eles dizem que eles têm, tá entendendo? Então, pelo amor de Deus, essa crítica aqui do Maurício, não foi do Maurício de Souza, foi da Alice Keiko Takeda, diretor executivo. Se aplica justamente a Turma da Mônica. Atualmente não sei, antigamente eu lia, não lembro muito bem das coisas que eu tinha. E também eu lia com a cabeça de criança, ou seja, pra mim era genial. Mas eu lendo hoje, pelo amor de Deus, chega a ser tosco. Tá entendendo? Aí tu compara Turma da Mônica, lá vai tu prefere estrangeirismo. Não, porque realmente é melhor. Charlie Brown. São histórias pra criança, mas muito mais complexas. É verdade. Que chegam a te tocar, mesmo tu sendo um adulto. Quando tu assiste um episódio de Charlie Brown, quando termina... Charlie Brown... qual é o outro mesmo? Snoopy não. Charlie Brown e... Mafalda. Mafalda, por exemplo. Mafalda. São roteiros que são pra crianças, mas quando termina tu fica assim... Isso. Alguma coisa que... diferente nesse roteiro que eu aprendi, eu me emocionei, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Estou entendendo. Turma da Mônica, tu termina de ler assim, tipo...
Acho que mudou muito na época, porque antes eu li na época, eu lia muito assim. Maurício de Souza no nosso na verdade. Agora, depois do que tu falou, mas como eu tô te falando, olha, se tu pegar as quadrinhos da Turma da Mônica da época, se tu ler eles, tu vai perceber que eles estão muito diferentes da agora, do atualmente, né? E assim, sabe que os quadrinhos da época, como Disney, Turma da Mônica, eu não sei Estúdio Maurício de Souza, mas eu sei que a Editora Abril, eles tinham um setor em que eles produziam o material, era pintado com pincel e tinta, sabe? Não tinha essa questão da tecnologia agora. Mas tu percebe que na época os quadrinhos tinham mais estrutura, né? Até o próprio roteiro. Eu não sei que época tu pegou, né? Não sei se foi essa dança aí. Eu tô tipo assim, no que eu revejo. Não, com certeza. Não, com certeza. O quanto é raso. O quanto mudou, né? Até mesmo as animações, tu percebe a animação. Eu não sou fã daquelas animações agora, atualmente. Tudo cutout, aquela tudo cutout, é uma coisa que também que me chateia muito. Com certeza. Eu não sou ligado muito a essa questão dessas outras animações, mas os clássicos sempre tomam aqueles clássicos, né? Porque na verdade quando a gente já tivemos animador aqui, inclusive. Eu acho sério, eu cheguei a ver. É uma coisa que foi muito boa. É tipo assim, pro Brasil aqui foi revolucionário, porque, cara, um cara conseguiu criar um estúdio de quadrinhos, ganhar dinheiro e fazer um império ótimo pra ele, entendeu? Mas hoje, agora tá fazendo sucesso no Japão, né? O Japão isso! Mas hoje em dia eu vejo mais como dando continuidade pra ganhar dinheiro, entendeu? Não, mas isso se tornou como tu fala, é um negócio, né? Eu acho que por exemplo, o Maurício, eu percebo que ele estava perdendo o público. Sim. E começou a tentar ver meios em que ele pudesse conquistar aquele público. Turma da Mônica Jovem é uma outra coisa. Quem imaginei que tem um mangá da Turma da Mônica lá falando sobre isso? Aí eu pensei, puxa, o Maurício, ele tem essa pegada da criatividade. E aí eu vejo isso também, coisas que ele faz que também me ajudam a ter ideias. Porque eu fico pensando, caramba, ele já tá com uma idade bem avançada, né? E aí, mas, puxa, o meio, essa produção dele, essas novas produções que estão aparecendo filme, né, série, eu acho que grande filme já não é ele que não. Eu acho que é por isso a isso se deve isso que a gente tá falando aqui. Não tem aquela pegada, né, aquele roteiro. Olha, alguns até mesmo quadrinista, até pessoas que trabalhavam para ele já chegaram a falecer da época, né? Tinha aquele cara que fazia o cabelo do Cascão, chegou a falecer, já faleceu esse senhor. Isso, então se tu perceber, puxa, a galera tem uns lá que ainda estão trabalhando, ó. A mulher que pinta a cópia lá dos desenhos com lápis de cor para chegar para produção lá, então tudo isso, né, eu acho que mudou muito mesmo, né, na época pra cá. Eu sou muito fã dos quadrinhos antigos, eu tenho uma coleção de quadrinhos antigos em casa e tenho a Turma da Mônica, né. E aí eu acho muito bacana. E a minha referência foi o Maurício, né? O Maurício foi uma referência pra mim. E tu percebes no meu quadrinho que tem essa pegada da árvore ali, a moitazinha lá. Sim. E quando ela me mandou esse material aí, na verdade, eu tava tentando fazer alguma coisa pra ir pro estúdio do Maurício. Mas eu tô revoltado com essa tua Não, mas eu sei. Não, mas... Tu não é bom, tu não é tão bom quanto a gente, melhor. Até como se faz lendo a gente, um abraço. Foi isso que eu disse. Olha, eu vou dizer uma coisa. Bicho é muito mal, cara. Ele tem maus olhos. Por isso que eu disse. Você não é bom. Aprenda como se faz lendo a gente. Um abraço. Mas foi interessante. Porque quando eu mandei os desenhos. Guarda. Eu tenho queimado essa carta aqui. Jamais. Eu guardo aí na boca do sapo, assim, ó. É doido, cara. Guarda. Não, deixa eu guardar. Beleza, que ela achasse isso de ti, tudo bem. Mas como você vai dizer, olha, muito obrigado pelo seu interesse pela gente. Continue assim, desenvolvendo seu talento e tal. É possível sim chegar lá, uma coisa muito mais motivadora. Não, entendi. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti. Olha, eu vi isso quando eu li, mas eu fiquei pensando, puxa, mas eu não vou ficar pensando nessas coisas. Mas eu cheguei e fui ver meus desenhos na pasta e eu percebi que não tinha nada a ver com a Turma da Mônica. Sim, estava totalmente diferente, sabe? Então, eu fiz uma história que eles estavam aqui em Belém do Pará. Cara, eu não sei de onde, como é que eu fui. Aí comecei a perceber
Eu tô falando como desenhista, né? Que às vezes quando a gente faz o primeiro traço, a gente vai percebendo depois que muda. Pô, mas eu errei aqui, eu acho que eu vou consertar. E o quadrinho, quando eu fiz isso, o objetivo era que eu queria entrar no estúdio. Então eu fiz essa história, deu trabalho, claro. Montei tudo, botei na pasta bonitinha, e levei pra minha amiga, ela enviou. Aí beleza, demorou tempo. Chegou, a informação chegou, a carta no envelope lá em casa. Eu passei, eu vou pro estúdio Maurício de Souza. Tava lá, Maurício de Souza Produção. Aí eu abro a carta. Eu abro a carta. Meu irmão. Aí, quando eu vi a carta, mas sabe o que eu percebi? É que eu não tava ainda preparado pra poder ter esse feeling como tinha os desenhistas do estúdio. Quando eu olhei o gibi da Turma da Mônica, que sabe que o gibi da Turma da Mônica tem vários desenhistas, né? O mesmo traço. Sim. E aí eu percebi, cara, mas eu não tenho como mesmo entrar, porque ela falou isso. Claro, pô, era assim, eu ainda não tinha nem essa noção ainda da... E aí eu fiquei pensando, puxa vida, não passei. Fiquei triste, né? Mas aí o que eu fiz? Fui pra frente, comecei a produzir material, mas isso não deixou de eu ser fã do Maurício. Nada. Deixou de ser fã. Até porque esse tempo tá queda. A mulher dele. A mulher do cara. É a mulher dele. Mas assim, é como eu tô te falando, eu li a carta. Mas de repente nem foi ela, né? Isso aqui de repente nem foi estagiário. Olha, e quando eu ligava pra lá, eu falava com uma mulher lá, né? Eu não sei se era ela, mas eu ouvia benzinho, até o sotaque. Eu falei, deve ser uma japonesa, porque eu tô vendo o sotaque. E aí, ela falou assim, olha, mandamos o seu material. Aí eles mandaram o material e chegou. Eu guardo até hoje essa carta. A data tá 2005, tá entendendo? 2006, né? 5 de outubro. E aí, só que eu perdi a pasta. Putz. Perdi a pasta com todos os desenhos, né? E aí não teve. E engraçado que também chegou pra mim uns desenhos da Turma da Mônica. Estude. Tipo assim, olha o que você faz. Mas aí, como eu tô te falando, o objetivo era esse. Mas depois eu pensei, poxa, Turma do Açaí, tô com a Turma do Açaí. Então eu vou começar a produzir material com a Turma do Açaí. Mas é aquela velha história, né? Isso foi um incentivo também para me poder fazer minhas produções, tá entendendo? É isso. Essa é a história. Às vezes de situações como essa surgem oportunidades, né? Se for se desmotivar pelos nãos e coisas piores do que os nãos que a gente recebe na vida. Com certeza. Aí muitas coisas não teriam acontecido no mundo, né? É verdade. Mas como eu falo assim, a minha referência para começar com quadrinho, a minha leitura foi a Turma da Mônica e Disney, que eu lia muito, eu gostava muito dessa parte do... Eu gostava do herói, mas não conseguia desenhar nenhum tipo de super-herói. Então era puxado mais pro infantil. Então essa é mais cartunesco. O cartoon, né? E o cartoon. E aí eu comecei a adaptar a Turma do Açaí para várias outras coisas, né? Transformar meu trabalho para que o público possa cada vez conhecer. E aí já foi para as escolas, né? Esse material. E me diz uma coisa, esse teu trabalho na escola, como é que tu vai atrás das escolas, as escolas te chamam, tu faz o que geralmente? Como é isso aí? Quando eu comecei a divulgar na internet, que desse boom aí do Facebook, né? Comecei a postar, eles começaram a ver o trabalho. Falei, puxa, eu não sabia que tinha um personagem infantil que com essa linguagem, com a história ribeirinha, né? E as escolas começaram a entrar em contato comigo. Né? Como eu já dava oficina de quadrinho na Fundação Curro Velho, que eu aprendi, a animação depois entrou depois, e aí eles começaram a me chamar para poder levar o material. E eu negociava, né, um cachezinho, ainda negocio ainda o cachê, gostei disso aí, ainda negocio o cachê, e eu vou para lá, negocio com a direção da escola, se for escola particular ou pública, eu negocio. Tem diferença de valor. Tem diferença de valor. Escola particular tem um valor um pouco mais, né? Mas não é tanto assim, mas dá pra poder ganhar. Quem dera. Nem chega a isso, não dá nem pra comprar uma açaí, então vai dar. Mas o que acontece? Aí eu negocio com a escola, mando a proposta. Se de repente tem uma feira que tem algum tema, eu trabalho junto com esse tema da feira, né? E aí eu uso a linguagem do Senhor Papaxibé. Só que eu já faço uma produção para levar para a escola. Já negocio a venda do gibi.
Entendi. Tem escola pública que às vezes não pode nem pagar, e aí já negocia um valor mais para poder, mas sempre com transporte, né? Transporte para me levar e trazer. Entendi. E aí leva uma oficina de quadrinho, de desenho pra garotada. E tem um resultado, a gente sempre tem um fanzine produzido pelo... Pois é, isso que é legal, né? A questão de oficina de desenho, descobrir novos talentos. Aí, tem muita gente boa no desenho. Tem muito, cara. Tem coisas assim que eu já fui em escolas que... Eu fui até em escola fora daqui de Belém, municípios, né? Fui pra Bragança, né? Já pagaram minha passagem pra ir pra lá, levar o material da Turma do Açaí. Então o desafio pra mim maior são o material impresso. Entendi. Que é isso que é mais um desafio pra mim. É o preço de gráfica. E isso é muito caro, é muito caro. Então, se passou um tempo muito grande, a Turma do Açaí tá aí, só que agora as pessoas querem o material. Tu tá entendendo? E aí já tô no outro patamar que é a questão do material, produção. Eu já tô, futuramente, vai ter um programa infantil de bonecos da Turma do Açaí que eu tô preparando aí, brevemente, falando exclusivamente aqui. Exclusivamente aqui. E aí eu tô fazendo umas parcerias aí pra produção, né? Já aceitei proposta de TV. TV Cultura, nunca teve esse rolo aí? Não, o pessoal até falava assim mesmo, já vi a Turma do Açaí na TV Cultura. Não. Tem certeza? Não tá sendo... eu tenho essa leve... Já exibiram algumas coisas, porque às vezes eu... tipo animação, essas animações da Turma do Açaí que tá aí. Eu só tenho só duas, é do Círio e essa é do Fisco. Então, a do Fisco foi produzida pelo estúdio Muiraque e a do Círio foi produzida por ex-alunos meus, de oficina. Que aí eles produziram o material tudinho. A FIEPA deu apoio e imprimiu a revista do Círio, que tá... Posso mostrar aqui pra vocês o Círio? Pode mostrar aí. A revista do Círio, essa pasta aqui tá... Aqui tá. É tanta coisa, tem jornal, tem tudo, meus amigos. Aqui, ó. Essa é do Círio. Essa foi a revista do Círio que foi lançada. Rosana, deixa eu te perguntar o seguinte. A gente já teve vários desenhistas aqui e eles, até alguns já destacaram pra gente esse trabalho de quadrinista. Né? Alguém cria o roteiro, alguém faz o lápis, alguém arte final, alguém colore, alguém faz a diagramação, põe os balões. Tu faz o que disso da Turma do Açaí? Tudo? Cara, eu faço tudo. Na verdade, eu faço tudo. Então, como é que faz? Eu faço roteiro, e ainda tem aquele roteiro a lápis, que é o rascunho, né? Que tu tem que transformar, o RAF, né? Que aí depois tem a arte final. Eu não trabalho muito artesanal, eu não trabalho com a caneta digital. Eu uso nanquim, né? Esse traço aqui é nanquim? Esse traço aí é o nanquim que eu uso. Então, certinho, bonitinho, né? Então eu vou desenvolvendo. E aí eu tenho que passar tudo isso para lá pro computador. Às vezes eu usava muito o scanner, mas eu uso o aplicativo agora do celular para capturar a imagem. E eu transfiro lá para um programa e faço a vetorização. Tu vetoriza. Ele limpa todinho o desenho, né? Num programa. Qual é o programa? Fala pro pessoal aí. Olha, o programa, na verdade, que eu uso um programa chamado Inkscape, que é do Linux, não sei se conhece. Que ele é muito bom, ele é leve. Tu usa Linux? Eu uso Linux também. Uso Linux. Esse cara é guerreiro, hein? Eu uso Linux, uso o GIMP também, para poder fazer material, sabe? Mas ultimamente o que tá me salvando é o Inkscape, porque eu boto lá e fica limpo, ele fica até no formato PNG. E eu dá uns... fica muito bacana. E aí dá essa qualidade melhor. E aí eu transfiro também pro Core para fazer a diagramação, porque como se usa muito nas gráficas, né? E aí eu faço tudo. E agora tá essa outra parte, que é a publicação. Eu imprimo em casa também o material. Porque aqui o grande problema é esse, a questão da impressão, né? Se a gente for ver, muito caro. E o formato, né? E o formato também. Isso foi sempre uma crítica minha. É muito difícil aqui trabalhar em evento, no qual o indivíduo vai pro evento, aí tem um quadrinista paraense, né? Com o seu trabalho ali vendendo, de um lado, e do outro tem um mangá, tem um quadrinho de super-herói da Marvel. Tu acha que é mais chamativo pro cara investir o dinheiro dele, que já é pouco, porque não trabalha um adolescente, em quê? É verdade. Então tem que ter o chamariz também do formato, né? O formato. Né? Hoje em dia tá em moda HQ de capa dura. Isso. É mais complicado. Pois é, mas aí, desculpa, mas eu vou discordar de ti também. Mas tu não tem que discordar, vai te botar no programa, rapaz. Faz daqui, aqui não tem discórdia, não. Se o cara pode parecer ser injusto, mas o mundo é injusto. Eu sei que é injusto, é verdade. O cara vai lá, vai olhar a Turma do Açaí aqui e vai olhar uma coletânea de mangá lá, capa dura. É lógico que ele vai escolher a coletânea de mangá.
Isso não é culpa do cara. Não é culpa do cara. Isso também não é culpa do artista. Não. Tipo, o artista independente é difícil, porque Sim. é tudo muito caro, mas ele teria que de alguma forma conseguir atingir aquele patamar. Com certeza. A discussão seria Como? Exatamente. como alcançar esse patamar. Como? É aquela velha história, né? Eu acho que tu tem que conquistar o público. Tá entendendo? Porque o cara fala assim, eu vou lançar um personagem. Pronto. Lancei esse personagem, agora beleza, vou ganhar dinheiro com ele. Só que o pessoal tem que entender que a Turma do Açaí ela vem já de um bom tempo. Foi criada em 1998, a Turma do Açaí. Eu ralei para que ele pudesse, o pessoal conhecer o trabalho dele. E o que me ajudou foi as escolas. Porque aí eu comecei a perceber que eu já estava saindo daquilo e já estava para indo lugar. Claro que a Turma do Açaí não conhece no mundo todo, como o pessoal fala, né? Porque ainda tem que fazer muitas outras coisas. Mas tem muita gente que manda mensagem para mim pelo privado lá da página da Turma do Açaí. Rosinaldo, como é que a gente faz para trazer esse evento? Então, quando eu chego esse mês aqui, já tenho acho que umas 3 escolas, já 4 escolas para oficina, né? Legal. E aí eu já levo material. Tá tendo agora vou participar de um concurso agora de avaliar desenho das crianças que vão. A coisa que tem a avaliar a criança. Sabe? E eu acho que vai ser Ministério Público, eu acho, né? É um evento que eu não lembro agora o nome, mas aí eles me convidaram, você pode vir, Rosinaldo, fazer? Não, com certeza. Porque a gente viu o teu trabalho da Turma do Açaí, a gente quer que tu pudesse dar uma olhada aqui na criançada que faz o trabalho. Que o pessoal vê meu trabalho ali, porque eu trabalho muito com a criança, né? E adolescente também, né? Então, como eu falo, tu tem que correr atrás para poder divulgar o teu trabalho. Isso. E a internet está mais fácil. A internet está mais fácil. O pessoal fala, mas não, tu vai pra internet, tu faz. A gente me pergunta, como é que eu faço para poder... Eu não, faz isso, cria um personagem. E eu sempre dou essa dica de registrar o material. Sim. Que nada se cria, tudo se copia, tá entendendo? Mas Rosinaldo, olha, tem um fulano ali que tá copiando o teu trabalho, não sei o que, não sei o que. Bem, não, é complicado, né? Mas se ficar igual, mas está registrado. Então tem que ter esse cuidado. Que já apareceu pessoas espertão que queriam fazer um trabalho, né? E aí tem gente que nem me conhecia, nem sabia que o pessoal achava que esse material era feito no Rio de Janeiro. Olha só. Tá entendendo? Esse material é de Rio de Janeiro, essa produção. A produção aí já é alta. Tem gente que vinha, às vezes que é tu que faz isso? Eu nem me conhecia, foram conhecer através da internet, tu tá entendendo? Agora essa questão de material, claro, é um desafio, né? Claro que a pessoa vai conseguir ver um livro de capa dura, vai comprar aquele livro de capa dura, não é verdade? Agora deixa eu posso fazer uma pergunta? Não pode. Hoje é só eu que vou fazer pergunta. Já perguntou demais. Tem uma coisa também muito que acaba atrapalhando alguns artistas. Pessoas que querem fazer coisas que entre aspas, um certo egoísmo com a sua obra. Não, é minha, só eu, não é mais de ninguém. E muitas das vezes, uma andorinha só não faz verão. Claro. Então, muitas das vezes, o cara não consegue sair daquele patamar amador, porque ele não quer abrir mão de nada. Porque a obra é dele e tudo mais, e o que acontece é que ele acaba morrendo na beira da praia sem conseguir verdade. Por essa questão de não querer delegar. Não, com certeza. Tá entendendo? Se surgisse um cara com grana falando que vou investir, mas eu quero porcentagem, pá. Tu concordaria? Não, com certeza. Se surgisse alguém, sentasse comigo. Já apareceu, né? Já apareceu. Conte essa história. E teve alguns desafios, né? Quando se fala de contrato, a pessoa some. Tu tá entendendo? Entendi. E aí... Não vai dar boca também, não dá. Então é complicado. Já apareceu vários assim. Puxa, ótimo o teu trabalho, Rosinaldo. Maravilhoso. Senta aqui que eu vou te dar um cafezinho. Olha, traz um lanche pra ele. Tu tá entendendo? E aí, o que então, já apareceu. Não vou citar nome, né? Porque acho que não é importante. Mas. Eu não acho. Não acho legal. Então o que acontece? Então, quando chega na parte de contrato, muda totalmente. Tu tá entendendo? Mas tu quer um contrato, tu não confia em mim. Tá entendendo? Tem pessoas que apareceram aí, olha, eu vou te dar esse valor pra me colocar a tua marca aqui nos produtozinhos aqui e tal, eu vou te pagar só esse valor. É mesmo, tá? Então quer dizer que eu vou ganhar esse valor só e já, vai funcionar assim. Falei, não, meu. Lucrar lá, falei, não, meu irmão, não, tu tem que ter contrato. Porque se o material tá registrado, né, eu preciso ganhar meus royalties.
Exatamente. Né? Você ganha meu material, porque isso nem é fácil para poder fazer. Foi feito, não foi feito nada. Tá, então tá, Rosinão, fica assim, a gente vai te procurar. Até agora, nada. Então já apareceu pessoas assim, tá? Se surgir, claro, tem, o que bate mesmo são essa negociação. Tá entendendo? Não que o artista não queira que faça trabalho. Não, claro, mas sabe que tem muitos que... Não, mas tem muitos que não querem fazer isso, porque ficam naquela... Não permite que a obra cresça. Não permite que a obra cresça. Eu quero que o trabalho da Turma do Açaí cresça mais e mais. Eu tô em casa 24 horas pensando, produzindo, olha, essa ideia é boa aqui. Poxa, eu vou para um material, vou para um evento geek. Poxa, bate açaí, eu vou fazer uma versão, uma coisa assim mais... um crossover, que o Maurício faz, Turma da Mônica, eu não sei o que, sim, não sei o que lá, cinema. Turma do Açaí, dicionário Papaxibé, Cine Papaxibé, aí eu vou fazendo essas brincadeiras, que aí, além de chamar atenção, eu tô levando não só o personagem, mas tô levando a linguagem, né? Bate açaí. O pessoal adora quando fala bate açaí. Bate açaí. Lanterna verde, lamparina verde. Tá entendendo? Então, Mulher Maravilha, Pequena Maravilha. Então eu faço essa brincadeira para que eu possa atrair meu público. Que, cara, se eu não fizer isso, vai ficando para trás. Então a coisa vai começando a... Eu tento cada vez fazer isso, né? Aí bate o desafio. O personagem do Açaí, da Turma do Açaí, já tá tão assim, como é que eu posso dizer? As pessoas já sabem um pouco sobre ele e acham que ele é real. Açaí. É igual essa capa aqui do Sírio. Ele tá entregando água aí. Aí o pessoal foram lá. Eu trabalho infantil, Rosinaldo, tu não pode fazer isso. Cancelado! Tá entendendo? Meu Deus! Como se não existisse trabalho voluntário no Cine. Tu não pode. Tá vendendo. Aí me mandaram, tu não pode pôr Rosinaldo porque criança tá fazendo isso. Então, sabe o que é interessante? Então, as pessoas, elas começaram a ver o personagem que parece que ele é um personagem real, tá entendendo? Olha, o Açaí teve uma tirinha que ele tava... Não sei, tava correndo atrás de um gato, maltratar os animais, não pode fazer isso. Isso, do cancelamento. Sabe? Então são meu amigo. Não vai fazer história nenhuma. Não pode fazer história nenhuma. Então são coisas assim que eu tô te falando pra ti que aconteceram, que aí eu pego nessa história, né? O personagem ficou de uma maneira não tão grande, mas as pessoas começaram a conhecer ele. Do momento também eu fiquei pensando, puxa, é engraçado, as pessoas parecem. E quando não tem tirinha que aparece, a pessoa me cobra. Cadê a tirinha, Rosinaldo? Cadê o açaizinho? Então eu começo. Então certas coisas que meu irmão já foi cancelado várias vezes. Tu quer a tirinha, faz o pix. Ajuda nós aí. Então, eu não vou mentir, muita gente já apareceu com proposta pra mim em relação ao trabalho da Turma do Açaí. Então, assim, eu comecei a aprender isso. Porque a gente começa com um quadrinho, a gente leva muito canelada, né? Então eu comecei a aprender que eu tenho que fazer projeto, tenho que fazer contrato, para que eu possa produzir meu material. Mas agora, atualmente, eu estou produzindo eu mesmo material da Turma do Açaí. Então eu estou criando... Tu fala a questão dos formatos. Aí nós temos o formato A5, A4, o gibizinho, que eu lia gibizinho antigo. Então eu começo a fazer coisas em que eu posso adaptar o material para ficar um custo melhor para quem vai comprar, tipo nas escolas, que a criança às vezes não tem nem condições numa escola pública. E aí aquele pessoal que vai ali na Praça da República, vamos imaginar que eu levo material para vender, tu tá entendendo? Entendi. E é isso. Perfeito. Quanto tempo a gente tem? 1h01. Cadê? Cadê? Candidato. Candidato, você tem 5 minutos para as suas considerações finais. Meu pai. Agradecimento e tudo, né? O que tu quiser. Ah, tá. Bom, pessoal, eu agradeço, né, pela oportunidade de poder ter vindo aqui com vocês e ter explicado um pouco sobre o trabalho da Turma do Açaí. Eu acho que o quadrinho, o paraense, ele precisa ser valorizado mesmo, ele não está sendo valorizado. E eu acho que tanto os órgãos públicos como também os nossos líderes, eles têm que ver essa questão nossa, sabe? Então não é fácil, não está acontecendo eventos importantes para o quadrinho paraense. A gente conhece muitos quadrinistas que estão nessa luta. Eu já tenho aí mais de 25 anos aí com a Turma do Açaí, nesses altos e baixos, nunca desisti. E cada oportunidade que eu tenho de poder divulgar, falar sobre o trabalho da Turma do Açaí, não só o trabalho da Turma do Açaí, mas de outros colegas quadrinistas, eu acho que é muito importante isso. Então,
quem começa a produzir material de quadrinho, quem tá querendo, na verdade, seguir essa carreira, tem que gostar, né? Tem que se dedicar muito, os desafios não são fáceis, porque eu tô aqui já faz anos e eu não tô dizendo que eu sou o melhor quadrinista do mundo, mas eu sempre tô aprendendo, né? Com os meus trabalhos aí. E eu agradeço muito, né? Pela oportunidade. E quem quiser adquirir a Turma do Açaí, pode me procurar, tá? Meus gibizinhos estão aqui, Turma do Açaí, Revista do Círio, eu tenho também essa daqui. O pessoal tá? Pode me procurar no Instagram, no YouTube. A minha página do YouTube tá um pouco parada, mas eu tô no Facebook, no Instagram, no Twitter também. É só botar lá no Google, Turma do Açaí, que vai encontrar o material. Mas tá? sai do Twitter, cara. Sai desse esgoto lá. O Twitter, na verdade. Dessa terra sem lei. Eu só coloco meu material lá, né? Mas aí eu não faço nenhuma tweetar, é só pra colocar o material lá. Então, quem quiser seguir o trabalho da Turma do Açaí, pode botar lá no Google, que vai achar. As escolas quiserem adquirir algum material, que chamar o projeto A Turma do Açaí nas escolas, eu tô por aí. Excelente. Muito bem. Então, se você acompanhou aqui essa história, ainda tem um tempinho aqui, a gente vai aproveitar para falar. Valorize o trabalho. Vai atrás dele aí nas redes sociais dele e adquire uma das revistinhas. Se o preço for X, paga o dobro, de repente, para ajudar, para que o trabalho cresça. Se você quiser também ajudar o AlphaCast, é só também fazer o Pix. Pode, deve, né? E se você quiser, estiver precisando de móveis também, por favor, procure o Alan Eletroimóveis. É o nosso patrocinador que permite que a gente traga esses convidados especiais para cá. Exatamente, ele parcela até em 10 vezes no cartão de crédito, entrega na sua casa móveis de qualidade, bonitos e com preços justos. Vale muito a pena. Cara, é isso, tipo assim, tem sido uma grata surpresa muitos artistas que a gente tem recebido aqui, e quem acompanha a gente pode estar percebendo também o quanto tem gente com talento aqui ao nosso redor, e a gente às vezes fica deslumbrado com coisas lá de fora e tudo mais, nada conta, também gosta de coisas com certeza, mas tem muita coisa boa e de qualidade aqui dentro da nossa cidade, aqui em Belém, aqui no Pará, na região norte. Dê uma oportunidade. No Brasil, dá uma oportunidade. Procurem ele, comprem as suas revistinhas, comecem a ler suas historinhas e se tornem leitores assíduos, que vocês vão estar ajudando um artista paraense e uma obra paraense crescer e se destacar no cenário nacional de quadrinhos. E vocês estão fomentando o mercado aqui de quadrinhos, que é importante, que é pequeno, né? Um nicho muito pequeno, a gente precisa fazer isso crescer aí. E você que é artista, que é quadrinista, você que é muito safo no que você faz, em breve você pode estar aqui também, né? Adiciona a gente, entre em contato aí, que a gente vai estar convidando você para participar aqui. E não tem nada o que falar. Você vai votar quem nessa eleição? É sacanagem. Não entra nesse negócio aí que é complicado. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se esforça muito para trazer convidados de qualidade aqui que tem um conteúdo para passar. Então, curte aí, comenta, compartilhe. Se inscreva no nosso... Se inscreva no nosso canal do YouTube. Segue a gente no Instagram. Tá vendo? É por isso que o pessoal nas redes sociais critica, chama ele de gago, chama ele de feio. Eu não sei falar. Eu critico o cara e tu dá motivo pra você criticar. Eu não sei falar direito. É isso, cara. Eu não sei falar direito, mas. Mas tá bom. Eu tenho que criticar, fica criticando os apresentadores. É mesmo, que isso. É ele que são as estrelas, gente. Que isso. A gente é um merda, meu irmão. A gente é um merda, meu irmão. É isso, pessoal. Valeu. Tchau.